Bem, boa noite. Meu nome é Thiago e eu estarei apresentando o nosso PIL, que é referente à implantação de um sistema administrativo na padaria Rainha do Morro, localizada em Mauá. Bem, nosso grupo é composto por Bruno Ferreira, Igor Rabelo, Sheila Mirelli e eu, Thiago Souza, apresentando esse trabalho para o professor Marcos Vinícius Cristo, referente ao quarto semestre do curso de Logística da Faculdade de Tecnologia de Mauá. Bem, considerando que a matéria PIL em si tem como objetivo proporcionar aos alunos uma aplicação prática dos conceitos teóricos que foram ministrados na sala de aula, nós visitamos no dia 25 de fevereiro de 2020 a padaria Rainha do Morro para uma análise inicial da sua estrutura administrativa. Nós fomos recebidos pelo Sr. Samuel, que é dono e fundador da padaria, e ele nos apresentou essa organização e ofereceu informações necessárias para que nós pudéssemos iniciar o desenvolvimento do nosso projeto. Por meio dessa análise inicial do ambiente comercial e sua administração, nós tivemos a compreensão e articulação dos conceitos de gestão e suas respectivas implementações, execuções e avaliações. Bom, o tema do nosso trabalho é implantação de um sistema administrativo na padaria Rainha do Morro. A problemática que serviu de norteio para o nosso trabalho foi que de cada 100 negócios abertos no Brasil, segundo o Sebrae, 7% fecham por falta de lucro, 20% desses negócios encerram por falta de capital e quase 50% desses negócios, os seus respectivos empresários não sabem dizer ao certo se eles obteram lucro ou prejuízo nesse tempo em que eles funcionaram. Esses dados nos fazem constatar que as empresas fecham por falta de uma gestão adequada dos seus recursos. E bem, o que poderia ser feito com um negócio de pequeno porte e que possui um sistema administrativo falho, como a padaria Rainha do Morro? Bom, nosso objetivo geral é colaborar com soluções para os problemas que encontramos no estabelecimento do Sr. Samuel, a fim de que, aplicando os nossos conhecimentos adquiridos em sala de aula, nós possamos tornar o mesmo mais organizado e otimizado. Os nossos objetivos específicos são analisar a estrutura geral da padaria Rainha do Morro e aplicar as ferramentas de gestão da qualidade nesta organização. A justificativa para a realização desse trabalho foi o fato dele proporcionar maior conhecimento sobre a estrutura e funcionamento de empresas de pequeno porte. E com isso, nós possamos identificar as possibilidades de aprimoramento e otimização da qualidade. Fator esse que são excepcionalmente importantes nos dias atuais. A metodologia utilizada nesse trabalho foi pesquisa exploratória, que vem a ser o rastreamento e uso de documentos e artigos para obtenção de dados e informações necessárias para a conclusão do estudo em questão. Eu vou falar um pouco sobre o controle financeiro e fluxo de caixa, que foi o foco do nosso projeto, já que esse processo era praticamente inexistente na padaria, apesar de ser extremamente importante, pois administrar os recursos disponíveis é essencial para o sucesso de qualquer negócio. Para que uma empresa seja bem-sucedida, é fundamental que desenvolva controles confiáveis da movimentação dos recursos financeiros. Como eu coloquei aqui no slide, até mesmo empresas com bom lucro líquido podem ir à falência se não souberem fazer bom uso do fluxo de caixa. E o lucro, para uma empresa, não é somente uma questão de desejo, porém também uma necessidade de sobrevivência. E para isso, uma gestão financeira é essencial para a análise da saúde da empresa, além da viabilização de prospecções e de orientação para melhores tomadas de decisão. Somente com uma gestão financeira eficiente, uma empresa pode crescer e superar tempos de crise. E para iniciar esses controles, é importante observar as seguintes variáveis. Primeiro,
é separar as despesas particulares das despesas da empresa. Nesse ponto, é comum que em pequenos empreendimentos o caixa pessoal se misture com o caixa da empresa. No entanto, esta é a regra principal para o melhor controle financeiro, já que retiradas para uso pessoal atrapalham a visão de lucro da empresa. As despesas pessoais devem sair apenas da remuneração individual do sócio ou proprietário. Outro ponto importante é identificar os custos e as receitas. E essa simples conta de subtração vai fornecer um parâmetro de como vai o negócio. Por isso, para iniciar o controle das finanças, é essencial identificar todos os custos fixos e variáveis e as fontes de receita. Na tabela do slide é possível evidenciar o que não é realidade apenas para essa empresa fictícia, que é o fato de que as receitas representam menos itens do que as despesas. Então, as despesas elas merecem um maior cuidado. Um outro ponto importante é elaborar o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é uma ferramenta do processo de gestão financeira que tem a finalidade de controlar os recebimentos e pagamentos, permitindo a observação de momentos em que podemos ter mais ou menos dinheiro no caixa. Uma das grandes vantagens da elaboração do fluxo de caixa é a visualização do saldo de forma antecipada. Enxergar os períodos à frente permite avaliar as melhores decisões para evitar um fechamento negativo. As informações que precisam constar nessa ferramenta são saldo inicial, que se refere ao saldo que o caixa encerrou o período anterior, o total de contas a receber e as contas a pagar. Na tabela do slide, é possível perceber que a empresa vai ter dificuldades na segunda semana. O que tem aqui de contas para receber é inferior à somatória das contas a pagar. Assim, munido dessa informação, o administrador pode buscar soluções como negociar a antecipação de alguma receita ou adiantamento de pagamento com fornecedores. Tudo isso com o intuito de equilibrar as contas. Outro ponto importante é preservar o capital de giro, que são os recursos necessários para manter a operação do negócio em momentos de ausência de lucro. Com essa análise, com essas observações, a gente pode concluir que quanto mais organizada e confiável for a gestão financeira, mais recursos o administrador terá para tomar ações, pois poderá prospectar o futuro com base em informações do passado. Assim, com a implantação de um controle por planilha na padaria Rainha do Morro, o proprietário terá recursos para essas análises gerenciais. Boa noite a todos. Meu nome é Igor e eu vou estar explicando para vocês um pouco mais sobre a padaria, seu funcionamento e um pouco do contexto histórico, né? Bom, a padaria Rainha do Morro, ela está localizada na cidade de Mauá. Para ser mais preciso, ela está localizada no bairro do Jardim Oratório. Bom, a padaria também ela não é de agora, ela já vem de uns anos de comércio aí, cerca de 15 a 20 anos. Porém, sob a administração do Sr. Samuel, está apenas há 8 anos, ao qual ele vem fazendo algumas reformas e alguns investimentos. Como consequência disso, a padaria se expandiu, né? O comércio se expandiu e virou também a mercearia e um açougue. No entanto, o açougue não deu muito certo, ele acabou tendo que tirar do local, né? Continuando apenas com a padaria e com a mercearia. Seu principal lucro é sobre os pães franceses, com 53% do faturamento mensal. Claro que ele também não fabrica e vende só pão francês, né? Ele tem uma gama aí de pães na vitrine dele. E também, né, ele lucra também com os produtos de mercearia em gôndola, né? Bom, a produção dos pães e doces é totalmente própria. Ele não compra nada. Como ele já tem uma certa
como ele já tem uma certa experiência, praticamente a vida inteira dele trabalhou com padaria, nessa parte ele domina muito. Ele tem apenas a ajuda de um funcionário lá para tá fazendo esses pães. Como consequência disso também, né, produção própria, ele fazia algumas distribuições aqui na cidade. E com a chegada da pandemia, esse cenário está praticamente mudado, porque a demanda caiu muito. Mas com o final da pandemia ele pretende voltar normalmente a estar fazendo essas distribuições, porque também ajudava no faturamento da padaria. Vou falar um pouco para vocês sobre a estrutura e a organização. Bom, o horário de funcionamento da padaria é de segunda a sábado, das 8 da manhã, das 5 da manhã até as 10 da noite, domingo e feriado das 6 às 8. A padaria não para, 24, assim, não 24 horas, mas ela funciona direto, sábado, domingo, feriado, fim do ano, enfim. E a metodologia que ele usa nos produtos de mercearia seria para logística o PEPS, que seria no caso o primeiro que entra e o primeiro que sai. Ou seja, os que estão mais perto de vencer fica na frente, e os que vêm chegando, que ele vai comprando, vai a parte de trás da gôndola. Ele não trabalha com estoque físico. Tudo que ele compra, ele não deixa guardado, ele só já pega e já coloca nas gôndolas. A única coisa que fica relativamente guardado é só as farinhas, né? Que conforme ele vai precisando, ele vai usando, e é a única coisa que tem que ter, porque não pode faltar pãozinho, né, pra vender. Mas não trabalha com estoque. Bom, vou falar um pouco para vocês sobre a principal dificuldade que ele enfrenta aí na padaria, que é a questão da administração do estabelecimento, né? Porque ele não tem muito conhecimento nessa área. Ele entende de pão e não de administração. E alguns problemas apontados pelo proprietário seria o controle de questões relacionadas aos funcionários, controle financeiro, ao qual ele mistura muito o que é faturamento da padaria, e acaba que ele não tira o salário, um salário para ele, né? Tudo que ele precisa pagar da padaria e pessoal, ele paga com faturamento só. E o seu fluxo de caixa fica insuficiente por falta de tempo e conhecimento. Como eu já falei, não tem muito conhecimento na área de administração. Então, por isso essa insuficiência aí. E atualmente não, né? Antes da gente aplicar a nossa melhoria, a nossa proposta, né, de melhoria, as planilhas as planilhas não, né? O controle era feito todo em papel, manualmente, né? Tudo que ele vendia e gastava no dia, ia marcando numa folha de caderno. No final do dia ele fazia as contas. Após a nossa visita ao nosso cliente, vimos que a sua principal dificuldade que ele tinha no momento era o controle financeiro de suas contas, onde o dono Samuel realizava a sua organização e sua administração num caderno e na sua cabeça. Como muitos dos micros empresários acabam fazendo na administração e no controle financeiro de seus negócios, o que acaba gerando um grande problema de controle e administração, onde o mesmo não consegue ter uma visão clara e correta do seu negócio, e que acaba gerando falhas que pode gerar prejuízos e até mesmo a falência do comércio.
Com isso, nós trabalhamos nessa parte para tentar ajudá-lo a melhorar a sua forma de controlar e organizar o seu negócio, sua padaria. Com algumas pesquisas, montamos uma planilha eletrônica simples, porém que ela tivesse todas as informações necessárias para que ele pudesse realizar o lançamento das suas movimentações diárias, que com isso ele poderia ter uma visão mensal e anual da sua padaria, de uma forma eletrônica, simples, mesmo que ele não tenha muita habilidade na utilização do Excel, que no começo ele ainda tem. Após as pesquisas no site do Sebrae, empresas de controle administrativo e financeiros de negócios, e nas informações dadas pelo nosso cliente, foi montada essa planilha, onde nela terá todas as informações necessárias que ele precisa para gerenciar suas finanças de uma forma mais organizada e clara ao longo dos dias, meses e no ano. O que não estava ocorrendo com o uso do seu caderno mostrado para a gente, que ele estava utilizando. A planilha foi montada de uma forma simples, onde o nosso cliente, mesmo não tendo muitas habilidades no uso do Excel no início, ele conseguirá fazer a alimentação das informações tranquilamente da sua padaria agora. Como nesse slide está mostrando, a planilha está separada pelos dias do mês e nela o cliente alimenta as informações de entrada com as vendas à vista e no uso do cartão de crédito. Com isso ele consegue observar de forma clara as receitas do mês e a forma que ela está entrando, se é pelo cartão ou se é venda à vista mesmo em dinheiro vivo. Nesse outro slide, ela é alimentada os pagamentos que é feito durante o dia e nela mostra todos os gastos que ele tem na sua padaria. Conforme ele passou para a gente, está tudo também especificando para onde que está indo esse dinheiro. Nesse próximo slide, o 3, é uma visão geral dos meses do ano. Nessa parte ele consegue fazer melhor o planejamento do próximo ano, pois nela é possível enxergar os meses em que se tem maior ou menor receita, possibilitando um plano de ação diferente de uma forma mais adequada para o mês específico. Com resultados esperados, a implantação de uma planilha eletrônica no Excel, para que ele possa fazer esse controle. Com isso, ele melhorar a sua visão dos números exatos da sua empresa, para onde que está indo, para onde está saindo o dinheiro, de onde que está entrando a melhor receita. Com isso ele consegue fazer um controle maior e mais preciso do seu negócio. Como conclusão, segundo o próprio Samuel mostrou para a gente, ele já está conseguindo obter resultados positivos com essa planilha, tendo uma maior visualização do que entra e o que sai e de como planejar melhor os seus gastos nos próximos meses. E devido à pandemia, ele teve uma redução de gastos e de funcionários, onde ele teve uma redução grande no seu faturamento e com a planilha ele conseguiu ter uma melhor visualização dos seus resultados, apesar de estar nessa parte de crise, nessa época de crise ainda.
E é isso. A gente conseguiu mostrar para o cliente com uma ferramenta simples ele pode ter um controle maior do seu negócio, não precisando utilizar um papel e caneta, como ele estava sendo usado. Bem, esse foi o nosso trabalho. Obrigado a todos pela atenção e tenham uma boa noite.